Estudo para pequenos grupos. Personagens da Bíblia, Jason. O tema do nosso estudo de hoje é um investimento caro. Preencha aí, um investimento caro. Mas os judeus ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e, com a multidão, iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo agora chegaram aqui, e Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Atos capítulo 17, dos versos 5 a 7. Jason descobriu rapidamente que ser um cristão pode sair caro. Põe aí, pode sair caro. Ele vivia em Tesalônica e conheceu, preencha, e conheceu Paulo e Silas quando eles passaram por lá em sua segunda viagem missionária. Numa questão de semanas, o evangelho lançou raízes entre os judeus e gregos na cidade. Estamos vendo a dinâmica do evangelho, as consequências da pregação de Paulo e Silas na sua viagem missionária. O texto de hoje nos chama a atenção, né, para estudarmos o personagem de nome Jason, que ao se converter, ao se tornar cristão e ao buscar abrigar, proteger aqueles que lhe comunicaram a fé em Cristo Jesus, passou também a receber perseguição. Ele conheceu Paulo e Silas quando eles passaram lá já na sua segunda viagem missionária. E o que aconteceu, né, diante dos olhos de Jason e em sua própria vida, né, a questão de com que rapidez o evangelho foi se espalhando, a mensagem com eficácia, com autoridade, debaixo da unção do Espírito Santo, estava semeando e frutificando com muita rapidez. Tanto judeus como gregos ali naquela cidade estavam se convertendo. O número de crentes começou a crescer, põe aí, a crescer rapidamente. E como citamos, entre eles estava este personagem que é o tema do nosso estudo de hoje, Jason. Quando estourou um tumulto contra a pregação de Paulo, uma multidão irada, preencha aí, uma multidão irada, apareceu em frente à porta de Jason. Da mesma forma que houve uma aceitação rápida, também houve uma perseguição. Houve um descontentamento da parte dos judeus que estavam vendo muitos dos seus se convertendo, se submetendo agora
ao senhorio de Cristo Jesus. Isso incomodou aquele grupo religioso que achava aquilo uma aberração e uma negação do judaísmo, de suas crenças, por não poder ainda entender e compreender que o que Paulo e Silas pregavam não era outra coisa senão o cumprimento das Escrituras, o cumprimento do próprio Velho Testamento. E esta multidão, cheia de ira, foi até a porta de Jason, porque lá se encontrava hospedado Paulo e Silas, e não os achando, não os encontrando, diz assim, como Paulo e Silas estavam fora, eles o levaram junto com os outros novos crentes sob custódia. O alvo era Paulo e Silas, porque eram os que pregavam, eram os que estavam sendo a razão, né, daquelas conversões, daquela nova pregação, né, que estava colhendo tantos frutos entre judeus e também gregos. Ele, Jason, era acusado de ajudar e proteger os homens que estavam desafiando, preencha aí, estavam desafiando a autoridade de Roma. No que eles estavam desafiando? O que exatamente estavam sendo acusados de perverter a ordem de Roma, de ir contra a autoridade de Roma? As acusações, preenche, as acusações tinham muito pouco de verdade em si. Tinham muito pouco de verdade em si mesmas, mas foram aceitas. Quando foram levadas diante das autoridades essas acusações, mesmo sendo frágeis, sendo inverdades, foram aceitas essas acusações. Jason e os outros tiveram que ficar presos. Tiveram que ficar presos antes que pudessem voltar para casa. A consequência, Jason está colhendo em ter aceitado a mensagem de Paulo e Silas, de ter aceitado ao Cristo que eles pregavam, o Evangelho, as boas novas que lhes estavam sendo comunicadas, e de ter então se envolvido com eles e os abrigado, fez com que ele sofresse a perseguição e fosse até mesmo colocado entre grades. Jason é um dos muitos heróis desconhecidos que finalmente desempenharam seu papel para ajudar a espalhar, ajudar a espalhar o Evangelho. As narrativas de Atos dos Apóstolos, exatamente esse expandir do Evangelho. As viagens missionárias, o Evangelho chegando a judeus, a gentios, com autoridade, com eficácia, e alcançando multidões, impactando vidas, fazendo as pessoas realmente se submeterem à vontade de Deus. Mas aqueles que estavam em volta da religião e presos na religiosidade não tiveram olhos
para enxergar que aquilo que estava acontecendo diante das suas vidas não era outra coisa senão o próprio cumprimento das Escrituras, aquilo que estava registrado nos livros do Velho Testamento, aquilo que era a esperança do povo judeu e que era enfatizado todas as vezes que eles praticavam um sacrifício de um animal. Naquele sangue derramado havia uma mensagem ali implícita de que Deus mandaria um cordeiro, que Deus mandaria aquele que realmente faria o sacrifício maior e único por todos eles. Mas não entendiam isso, e também porque, de alguma forma, por estarem vivendo uma religiosidade, uma crença apenas de tradição, sem o coração, eles estariam, então, se aceitassem os líderes, perdendo seus privilégios. Quando Jason abriu, preencha aí, quando Jason abriu sua casa, ele não podia saber o quanto esse gesto custaria. Ele não sabia as consequências, embora não as lamentou ou não se arrependeu do que houvera feito, porque sua conversão era uma conversão genuína. Você pode não receber muita atenção por seu serviço a Cristo, ser colocado em destaque, ter o seu nome divulgado. De fato, pode receber só tristeza, mas Deus quer incluí-lo, põe aí, incluí-lo em sua obra. O evangelho é dinâmico, não parou no início da igreja, com os discípulos, os apóstolos, com todas as igrejas que foram sendo produzidas e geradas e que estão registradas nas Escrituras. Ele continua com o seu mesmo dinamismo, porque o objetivo de Deus é alcançar os corações, alcançar as vidas, levá-los ao arrependimento, porque é para isso que Cristo morreu, para que todos pudessem ser salvos. E nesse projeto de Deus, como houve um lugar para incluir Jason e fazer dele um herói, fazer dele um mártir, fazer dele alguém que pagou preços em prol do Evangelho, Deus também tem um lugar para cada um de nós. Deus quer incluí-lo em sua obra, quer usá-lo de alguma forma para que nos nossos dias você seja também alguém que esteja sendo responsável por espalhar o Evangelho, por fazer ele chegar a tantas vidas necessitadas. Vidas serão transformadas, preencha aí, vidas serão transformadas por causa de sua coragem e fidelidade. A coragem de Jason de receber, de abrigar, de abrir a porta da sua casa. E mais uma vez estamos vendo isso, como vemos na vida de Lídia e vamos achando em tantos personagens da Bíblia, homens e mulheres que foram, principalmente dentro da história do Novo Testamento, da expansão da igreja, quantos cederam suas casas para que elas fossem não só bases missionárias, mas que fossem também transformados em pontos de pregação em igrejas. Não havia esses templos como nós conhecemos hoje. Muitos cultos eram realizados das casas, de pessoas como Jason,
que foram abençoados pelo Evangelho e logo em seguida começaram também a fazer parte desse reino. Embora consequências vieram sobre tantos e continuarão vindo, porque a tendência é que perseguições voltem a ser desencadeadas por toda parte nesses últimos tempos, nesses últimos dias da vida da igreja. Mas o certo é que, se há uma consequência, muitas vezes, como houve de Jason, de um preço ser pago da sua prisão, há do outro lado as consequências de vidas sendo alcançadas, vidas sendo transformadas, o Evangelho de Deus sendo propagado. A aplicação que trazemos para hoje é: serviço obediente é um valioso investimento, mas não é barato. Custa. Nossa salvação não nos custa absolutamente nada. Jesus pagou todo o preço. Agora, a vida cristã ela é feita de desafios. O reino de Deus é conquistado à força, na pregação, nos desafios, porque estamos lutando contra um mundo espiritual que se opõe à mensagem do Evangelho, que quer fechar os ouvidos daqueles que estão precisando desesperadamente de uma esperança, porque estão perdidos e estão aprisionados nos seus pecados, na sua escuridão espiritual. Que nós possamos entender isto que foi pregado de forma muito direta pela vida de Jason, e que todos nós possamos estar conversando sobre isso, incentivando um ao outro, para que sejamos, sim, obedientes. Nossa obediência é um valioso investimento. Custa caro, mas a recompensa é muitas vezes maior. Deus o abençoe, ministre a sua vida e o seu coração. Ore um pelos outros, compartilhe as necessidades. Tenha um tempo precioso de comunhão. Nós nos encontramos na próxima semana.